versículo 21, O último verso dessa sessão que estudamos um pouco. que es el último versículo de esta sección que estudiamos un poco. Sujeitando-vos Someteos uns aos a outros no otros temor de Cristo. en el temor de Dios. Senhor, ajuda-nos em mais esse tempo. Señor, ayúdanos en más este tiempo. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito até aqui. Gracias porque tú has hecho hasta aquí. Tua fidelidade, Gracias por tu tua fidelidad, tu misericórdia. misericordia. Ajuda-nos nesse tempo final. Ayúdanos en este tiempo final. Conduz-nos através da tua palavra, Condúcenos, Señor, a través de tu palabra, falando aos nossos corações. hablando a nuestros corazones. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Irmãos, esse verso 21 do capítulo 5, Hermanos, en el versículo 21 del capítulo 5, ele estabelece um princípio extremamente importante. él va a establecer un principio extremadamente importante. Porque quando nós lemos o verso 22, Porque cuando leemos el versículo 22, no texto original, en el texto original, nós não temos a repetição da palavra submissos. no tenemos la repetición de esa palabra somisos o sujetos. Então o versículo 22 seria assim: Entonces el versículo 22 iba a ser así. as mulheres Las mujeres aos seus próprios maridos. a sus propios maridos. Por quê? ¿Por qué? Porque o assunto da submissão Porque el tema de la sumisión já foi tocado no verso 21. ya fue tratado en el versículo 21. Ele não é um princípio apenas para as mulheres. No es un principio apenas para las mujeres. Ele é um princípio para todo o corpo de Cristo. Es un principio para todo el cuerpo de Cristo. Qual é o nosso dever? ¿Cuál es nuestro deber? Sujeitando-vos uns aos Sujetándonos outros, unos a otros no temor de Cristo. en el temor de Cristo. Então, antes de entrarmos nesse assunto dos relacionamentos, Entonces, antes de empezarmos a hablar en esos puntos sobre relacionamiento, precisamos compreender esse princípio. necesitamos comprender este principio. Se é Deus quem está falando, Si es Dios el que está hablando através de um irmão ou irmã, a través de un hermano o de una hermana, se há um testemunho do Espírito, si hay un testimonio del Espíritu, se há um testemunho da igreja, si hay un testimonio de la iglesia, se há um testemunho dos irmãos mais adiantados no si hay Senhor, un testimonio de los hermanos que están más crecidos en então el nós Señor, vamos nos submeter, entonces nos vamos a someter não ao irmão ou à irmã, no al hermano o a la hermana, mas vamos nos submeter mas nos sometemos no temor de Cristo. en el temor de Cristo. O que também não implica Porque también no implica que porque nós podemos expressar a mente do Senhor y porque podemos expresar la mente del Señor em uma determinada en situação, una determinada situación, que então a ordem do Senhor foi que invertida. entonces el orden del Señor fue invertida. Vocês percebem quanto isso é importante? Ustedes perciben cómo eso es, cuánto es importante. Por esto? ejemplo. Por ejemplo, De acordo com o Senhor, de acuerdo con el Señor, como Ele estabeleceu a ordem da família? cómo Él estableció el orden de la É familia. muito claro. Es muy O claro. homem é o cabeça da mulher. El hombre es el cabeza de la mujer, la Assim cabeza. como Cristo é o cabeça da Así igreja. como Cristo es la cabeza de la iglesia. Mas se nós não compreendemos o princípio do versículo 21, Pero si no comprendemos el principio del versículo 21, sujeitando-vos uns aos sujetándonos outros. unos a otros, Então, onde nós podemos errar? entonces, ¿a dónde nos podemos equivocar? Em não Al Señor através de nossas a esposas. través de nuestras esposas. Isso será um erro fatal em nosso Y eso va a matrimônio. ser un error fatal en nuestro matrimonio. Nós precisamos ouvir o Senhor Necesitamos oír al Señor e só podemos ouvir o Senhor y solamente podemos oír al Señor estando submissos uns aos outros. estándonos sujetos unos a otros. E isto não se contrapõe à ordem de Deus. Y eso no se va a contraponer al orden de Dios. Se um casal está passando uma situação delicada, Si una pareja está pasando por una situación delicada, uma decisão precisa ser tomada. una decisión necesita ser tomada. Os dois vão aos pés do Senhor. Los dos se van a los pies del Vão Señor, aos pés do Senhor juntos, juntos, vão aos pés do Senhor separados. separados. Não importa. No importa. Os dois vão aos pés do Senhor. Los dos están ahí a los pies del E o Señor. Senhor, de alguma maneira, dá uma clareza à esposa. Y el Señor va a aclarar de alguna manera algo a la esposa. Então ela expõe isso ao marido Entonces ella va a exponer esto a su marido e há um testemunho do Espírito y hay un testimonio del no Espíritu coração dele. en el corazón de él. Qual atitude eles devem tomar? ¿Y qué actitud ellos deben de tomar? Seguir o testemunho do Espírito. Seguir el testimonio del Espíritu. Não seguir a ordem da esposa. No seguir el orden o la orden de la esposa, Seguir o testemunho do Espírito. pero seguir el testimonio del Espíritu. Por isso é importante nos sujeitarmos uns aos outros. Por eso es importante someteos unos a otros. E o fato essa
direção do Senhor, Y el hecho de esta dirección del Señor, ter vindo através da esposa, haber venido a través de la esposa, não significa que a esposa está assumindo uma posição no de significa cabeça. que la esposa está asumiendo una posición de cabeza, Porque a ordem de Deus não é afetada. porque el orden de Dios no es afectado. Então nós precisamos colocar essas duas coisas juntas. Entonces, necesitamos poner las dos cosas juntas. Porque se não fizermos isso, Porque si no hacemos esto, nós não poderemos ser cabeça no relacionamento conjugal. no podemos ser cabeza en el relacionamiento conyugal. Nós seremos os cabeçudos. Seremos que estar cabezudos, cabezones, Porque não ouvimos o Senhor porque no escuchamos al Señor. através da auxiliadora A que Ele nos través de preparou. la auxiliadora que Él nos preparó. Então o importante Entonces lo é o importante testemunho do Espírito. es el testimonio del E Espíritu. da mesma maneira para nossas De la misma esposas. manera también para las esposas. Ela não pode entender Ella no puede entender que porque ela é mais espiritual, porque ella es más espiritual. talvez ela seja mais sensível ao Quizá Senhor. ella sea más sensible al Señor. Sim, isso é possível. Sí, es posible, Mas isso não implica pero eso no na implica mudança da ordem de Deus. en el cambio del orden de Dios. Então há uma compreensão errada dos Entonces, dois lados. hay una comprensión equivocada de los dos lados. Muitas vezes da parte do marido Muchas veces de la parte del e marido muitas vezes da parte y muchas das veces esposas. de las esposas. Muitas esposas dizem assim: Muchas esposas dicen, meu marido não tem compromisso com o mi Senhor. marido no tiene compromiso con el Meu Señor. marido não quer saber do Mi Senhor. marido no quiere saber del Meu Señor. marido não sabe ouvir o Mi Senhor. marido no sabe oír al Señor. Ela sabe ouvir o Senhor. Ella sabe oír al Señor. Então essa é uma situação delicada. Es una situación delicada. Ouvir o Senhor, Oír al Señor. mesmo que ela saiba ouvir o Senhor, Aunque ella sepa oír al Señor, isso não muda a posição dela. eso no cambia su posicionamiento. Porque essencialmente falando, Porque esencialmente hablando, não há diferença entre marido e mulher. no hay diferencia entre marido y mujer Em Cristo, en Cristo. não há homem nem mulher, Porque en Cristo no hay hombre ni mujer, nem judeu nem ni grego, judío ni griego, nem escravo nem ni livre. esclavo ni libre. Todos vós sois um em Cristo Todos Jesus. somos uno en Cristo Jesús. Mas na questão da ordem de Deus, Pero en la cuestión del orden, de la orden de Dios, que maravilha isso. qué maravilla Porque es. na Trindade Porque en la Trinidad não há ninguém maior que outro. no hay nadie que sea más grande que Pai otro. é Deus. El Padre es O Dios, Filho é Deus. el Hijo es Dios, O Espírito Santo é el Deus. Espíritu es Dios. Mas ainda na Trindade, Pero aún en la Trinidad há o que é chamado de a Trindade essencial. hay lo que llamamos la Trinidad esencial. A Trindade é Deus. La Trinidad es Dios. A Trindade é divina. La Trinidad es divina. Mas na Trindade essencial Pero en la Trinidad esencial também há o que é chamado también existe lo que es llamado, apenas para efeito de compreensão solo para nossa, efecto de comprensión, a Trindade una econômica. Trinidad económica. O que é a Trindade ¿Qué es la econômica? Trinidad económica? É que na economia de Deus, Es que en la economía de Dios, no que Deus planejou, en lo que Él ha planeado, então há uma ordem. hay un orden. O Pai é o cabeça. El Padre es la O cabeza, Pai planejou. el Padre planeó, O Filho se apresentou como o el Hijo se agente. presentó como actuante, Y el Espíritu como Santo agente, es el ejecutor. y el Espíritu Santo como el que ejecuta. Então há uma ordem. Hay un orden, Mas essa ordem pero esta orden não implica em diferença de qualidade implica en diferencia de e calidad nem de essência. y ni de esencia. Assim na vida conjugal. Y así es en la vida conyugal. Uma das coisas mais lindas na vida conjugal Una de las cosas más lindas en la vida é conyugal quando marido e mulher es cuando marido y mujer compreendem esse assunto. comprenden este tema, este Então nós temos principio. dentro de uma unidade Entonces, dentro de una unidad da vida conjugal, en la vida conyugal, nós temos a diversidade. tenemos diversidad. Quando isso não é compreendido, Cuando esto no es o comprendido, que nós temos são guerras e lo que contendas tenemos es guerras y por contiendas falta de visão por espiritual. falta de visión espiritual. Então esse é o princípio do verso 21. Entonces, este es el principio del versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Someteos unos a Cristo. otros en el temor de Cristo. Então agora a partir do verso 22, Y a partir del 22, a ordem de Deus é demonstrada. el orden va a ser demostrado. As mulheres Las mujeres aos seus próprios las- maridos. a sus propios maridos. Mas como é importante o final desse versículo? Pero como es importante el final de este Não versículo. terminou aqui. No se acaba aquí. As mulheres Las mujeres aos seus próprios a maridos. sus propios maridos, Mas pero como ao Senhor. como al Señor. Que coisa importante é essa? Qué importante. Quando Pedro ouviu aquela ordem das autoridades, Cuando Pedro escuchó aquella orden de las autoridades, Pedro e João, Pedro y Juan, Atos capítulo 4, Hechos 4, nunca mais preguem sobre Jesus. nunca más prediquen sobre Vocês estão Jesús. ameaçados de morte. Ustedes son amenazados de Não muerte. falem mais de Jesus. No hablen más de Jesús. Eles saíram de lá Y salieron de allí e continuaram pregando a y Jesus. siguieron predicando a Jesús.
Porque antes importa Porque obedecer a Deus antes importa obedecer a Dios do que aos que a homens. los hombres. Então tem que haver uma consciência muito Hay que haber clara. una conciencia muy clara. A diferença entre obediência e La submissão. diferencia entre obediencia y sumisión. Submissão e obediência não são iguais. Sumisión y obediencia no son la misma cosa. Nós podemos desobedecer Podemos desobedecer mantendo a submissão. manteniendo la sumisión. Pedro ainda era submisso às autoridades. Pedro aún era sumiso a las autoridades. Pedro reconhecia as Él autoridades. reconocía a las E autoridades. não só Pedro, como Paulo da Y no mesma maneira. solamente Pedro, como Pablo, de la misma manera. Paulo disse para Timóteo para nós orarmos pelas Pablo autoridades. dijo a Timoteo para orar a, Sermos a las submissos autoridades, a elas. que para que seamos sumisos a él. Mas se as autoridades nos pedem para parar de pregar o Pero evangelho, si las autoridades nos piden para dejar de predicar el nós evangelio, ainda as reconhecemos como autoridades de Deus. aún vamos a reconocer a esas personas como autoridades de Romanos Dios. capítulo 13. Romanos 13. As autoridades são Las ministros de autoridades Deus. son ministros de Não importa Dios. se são No boas, importa si son buenas. não importa se são No más. importa si son malas. São ministros de Deus. Son ministros de Dios. Mas nós não vamos obedecer essa Pero ordem. no vamos a obedecer esta orden. Não vamos afrontar as No autoridades. vamos a afrontar, Não vamos fazer um movimento no vamos a revolucionário hacer contra un as movimiento autoridades. revolucionario en contra de las Mas autoridades, nós vamos continuar pregando o pero evangelho. vamos a seguir predicando el evangelio. Porque mais importa Porque obedecer más a importa obedecer a Deus Dios do que aos homens. que a los hombres. Há uma história verdadeira. Hay una historia verdadera. Na China comunista, En la China comunista, jovem creu no Senhor. un joven creyó en el Señor. Seu pai era budista. Su papá era un E budista. desde que esse menino era Y pequeno, desde que él era chiquitito, ele disse ao seu filho: él dijo a su hijo, nessa casa en esta casa nunca se fala no nome de Jesus. nunca se hable en el nombre de Jesús. Jesus é impostor. Jesús es un impostor. Se algum dia alguém confessar a Si Jesus algún aqui, día alguien confesara a Jesús aquí, será expulso da va a ser casa. expulsado de la casa. E esse jovem creu no Senhor. Y ese joven creyó en el Señor. Então ele chegou em casa, Entonces él llegó en casa, foi diante de seu pai fue delante de su padre e compreendeu a diferença entre submissão e obediência. y comprendió la diferencia entre sumisión y obediencia. E ele disse: meu pai, Él me dijo, papá, hoje eu recebi o Senhor Jesus. hoy recibí al Señor Jesús. Você é o cabeça dessa Vos casa. sos la cabeza de ese hogar. Você tem o direito de fazer o que quiser comigo. Tenés el derecho de hacer conmigo lo que quieras. E o pai colocou seu filho para fora Y da el casa. padre expulsó a su hijo de la Ele casa. foi submisso ao pai, Él fue sumiso al mas padre, ele não foi obediente ao pai. pero él no fue obediente a su padre. Porque mais importa Porque más obedecer a importa Deus obedecer a Dios do que aos homens. que a los hombres. Então essa é a diferença entre submissão Esa e es la obediência. diferencia entre sumisión y obediencia. Então quando Paulo entra na ordem da vida Y conjugal, cuando Pablo entra aquí en el orden de la vida conyugal, ele diz: él va a decir submissas, somete as mulheres a submissas las casadas sean sumisas como ao como Senhor. al Señor. Porque na verdade nós temos um único cabeça. Porque en la realidad hay un único que es cabeza. Ele é cabeça de todos nós. Él es cabeza de todos Agora há nosotros. uma ordem de Pero Deus. hay una orden aquí. Então se de formos Dios. para 1 Coríntios Si 11, vamos para 1 de Corintios 11, versículo 3, versículo 3, Paulo diz assim: Pablo va a decir, Deus é o cabeça de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Você vê essa ordem na Trindade? Vean esta orden en la Trinidad. Não há diferença de essência. No hay diferencia de esencia. Cristo é Deus, Cristo es o Dios, Pai é Deus, el Padre es mas Dios. Deus é o cabeça de Pero Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Assim como o homem é o cabeça da Así mulher. como el hombre es la cabeza de la mujer. E também naquele capítulo ele fala muito dessa También ordem. en ese capítulo va a decir mucho de esa De uma maneira orden, muito de equilibrada. una manera muy equilibrada. Ele diz: Ele vai no dizer, Senhor, En el Señor. nem o homem é independente da mulher, Ni el hombre es independizado de la mujer, e nem a mulher é y independente ni do la homem. mujer independiente del hombre. Então essa é a maneira divina, Esta es la manera divina, tão maravilhosa. tan maravillosa. Então Paulo entra nessa ordem. Entonces Pablo va a entrar en esa orden, Verso 23. versículo 23, Porque o marido é o cabeça da mulher, porque el marido es la cabeza de la mujer, como também Cristo é o como cabeça da también igreja. Cristo es el cabeza, la Vamos cabeza parar de la pouquinho iglesia. nesse versículo. Vamos a detenernos aquí. Quantas vezes o Senhor Jesus é mencionado como cabeça em Efésios? ¿Cuántas veces el Señor Jesús es mencionado como cabeza?
Se en nós, el libro con- de Efesios. se nós consideramos que cabeça é uma palavra importante, Si vamos a considerar que cabeza es una palabra importante, claro que ela é importante. claro que sí, es Porque importante. ela fala de Cristo. Porque habla de Cristo. Quem ele é? ¿Quién él O es? cabeça. Es el cabeza. Então, quando você lê Efésios, Entonces, cuando uno lee Efesios, essa palavra precisa nos chamar a atenção. esa palabra necesita llamarnos la atención. Então, se você estudar a epístola, Entonces, si estudiamos la são epístola, 3 vezes. son 3 veces. Cristo é apresentado como cabeça. Cristo es presentado como Em cabeza. 3 sentidos diferentes. En 3 sentidos distintos, Muito preciosos. muy preciosos. São complementares. Son complementarios. Então, vamos ver o que o nosso cabeça é. Vamos a ver lo que nuestra cabeza es. A primeira menção, La primera mención, capítulo 1, capítulo 1, verso 22. versículo 22. Nós já estudamos esse Ya texto. estudiamos ese Ele texto. pôs todas as coisas debaixo dos seus Y pés, sometió todas las cosas bajo sus pies. e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Então, a primeira menção da palavra cabeça em Entonces, Efésios, la primera mención de la palabra cabeza en el libro de Efesios, olhe para o contexto imediato. mire para el contexto inmediato. Cabeça em que sentido? ¿Cabeza en qué sentido? O cabeça Cabeça soberano, Soberano. que tem um nome que está acima que de tiene todo un nome. nombre que está sobre todo nombre. Então, é cabeça no sentido de autoridade. Entonces, cabeza en el sentido de autoridad. Total autoridade. Total autoridad. Plena autoridade. Plena autoridad. Uma autoridade que ele ganhou por mérito. Una autoridad que recibió por mérito Pessoal. personal. Ele herdou um nome, Él heredó un nombre. porque ele foi obediente Porque até fue a morte. obediente hasta la muerte. Então Deus o exaltou Entonces Dios le exaltó soberanamente. soberanamente. O cabeça que tem toda a autoridade. Cabeza que tiene la cabeza que tiene toda la Que autoridad. assunto importante Qué esse. tema importante. A segunda vez, La segunda vez, Efésios 4, versículo 15. Efesios 4:15. Seguindo a verdade em amor, Siguiendo la verdad en amor, cresçamos em tudo crezcamos en naquele todo, que é o cabeça, en aquel que es cabeza. Cristo. La cabeza. Segunda Cristo. menção da cabeça. Segunda referencia. Olhe de novo para o contexto imediato. Mire otra vez el contexto inmediato. Você vai ver que o cabeça aqui não Vas a está ver apontando que la palabra cabeza aquí no hace referencia a autoridade, a autoridad, mas sim a edificação. mas sí a edificación. É seguindo a verdade em amor Siguiendo la verdad en amor. que nós vamos crescer em tudo, Es que vamos a crecer naquele que é o cabeça. en aquel que es la cabeza. Então aqui o cabeça Entonces aquí é o el que cabeça edificador. esta cabeza es la cabeza edificadora. Eu edificarei Yo a minha igreja. edificaré mi As iglesia. portas do inferno Las não puertas del prevalecerão. Hades no prevalecerán. Por quê? ¿Por qué? Porque Del ele é o cielo. cabeça Porque edificador. es el cabeza edificador. Ele nos garantiu. Él nos garantizó. Eu edificarei. Yo edificaré. Apesar de nós, A pesar de nosotros. ele edificará a sua Él igreja. va a edificar su iglesia. Então esse é o cabeça edificador. Entonces, esta es la cabeza edificadora. Agora nós chegamos no versículo que nós lemos. Y ahora vamos a llegar en el versículo que 5:22. leímos. 5:22. Terceira vez. Tercera vez. O marido é o cabeça da mulher, Porque el marido es cabeza de la mujer. como também Cristo é o cabeça da igreja. Como también Cristo es cabeza de la iglesia. Então aqui nós temos duas menções, Dos menciones duas aquí. vezes cabeça, Dos veces cabeza. no mesmo versículo. En el mismo versículo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, cabeza de la iglesia. Agora olhe para o contexto de novo. Miren el contexto otra vez. Aqui o cabeça é cabeça em que sentido? Aquí, ¿en qué sentido es cabeza? E há de novo uma frase muito especial nessa epístola. También otra vez una frase muy especial en ese epístola. Olha o en final ese do verso versículo. 23. Vean el final del 23. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo es cabeza de la iglesia, sendo. siendo, Então ele está explicando. o lo cual Ele é o cabeça da igreja es la cabeza de la iglesia, porque ele mesmo porque Él mismo é o es Salvador do corpo. el Salvador del cuerpo. Linda essa expressão. Linda expresión. Porque nós sabemos que Jesus é o Salvador do mundo. Porque sabemos que Jesús es Salvador del mundo. João 3,16. Juan 3:16. Deus deu o seu Filho Dios dio a su Hijo para que todo que nele para que crê todo aquel que en él não crea pereça. no perezca. E o verso seguinte, El 17, versículo 17 diz: Deus enviou o seu Filho Dios envió a su Hijo como Salvador do como mundo. Salvador del mundo. Não para julgar No o para mundo. juzgar al mundo. Ainda não. Aún no. Quando ele veio a primeira vez, Quando vino por primeira veio para vez, salvar o vino mundo, para salvar, não para julgar o no mundo. para juzgar el mundo. Mas olha essa linda frase. Pero vean esta frase linda. Salvador, Salvador, não do mundo, no del mundo, Salvador do corpo. Salvador del cuerpo. Mas o corpo é um
um corpo de salvos. Pero el cuerpo es un cuerpo de O salvos. corpo já foi salvo. El cuerpo ya fue Como o salvo. Salvador pode salvar os que já são ¿Y cómo salvos? un Salvador puede salvar a los salvos? Como nós vamos explicar ¿Y isso? cómo vamos a explicar esto? No contexto. En el contexto. Como que o Salvador salva o corpo? ¿Y cómo un Salvador salva al A cuerpo? explicação é muito simples. Pero es muy sencilla. Ela está aí no contexto. Está en el contexto. Ele salva o corpo, Salva el cuerpo, lavando o corpo, lavando el cuerpo pela lavagem de água por el pela palavra. lavamiento de agua por la palabra. Verso 29. Versículo 29. Ele a alimenta Él la va a alimentar e dela y de ella cuida. cuida. Assim ele faz com a igreja. Así hace con la iglesia. Assim ele salva o corpo. Así salva el cuerpo. Então o que o Senhor Jesus está fazendo hoje? Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús Salvando o hoy? seu corpo. Salvando su cuerpo. Nos lavando com a lavagem Nos de água pela lavando palavra. con el lavamiento de agua por la palabra. Alimentando a igreja. Alimentando la iglesia. Cuidando da igreja. Cuidando la iglesia. E sabe por quê? ¿Y saben por qué? Porque nós somos a sua própria Porque somos carne. su propia carne. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Hermanos, qué maravilla Nós esto. somos sua carne. Somos su carne. Quando ele cuida de nós, Cuando Él cuida a ele nosotros, está cuidando dele mesmo. Él se cuida a sí mismo. Cuidando do seu nome. Él cuida su nombre. Cuidando da sua glória. Cuida su gloria. Cuidando da sua vontade. Cuida su voluntad. Cuidando do seu reino. Cuida su Porque reino. nós somos seu Porque reino. somos su reino. Nós somos seus súditos. Somos sus súbditos. Quando ele nos lava, Cuando Él nos ele lava, está lavando a ele mesmo. está lavando hacia sí mismo. Quando ele nos alimenta, Cuando Él nos alimenta, ele está se Él fortalecendo. se está fortaleciendo. Nós somos um só Somos uno solo. em Cristo En Jesus. Cristo. Oh, como nossos olhos precisam ser Como abertos. nuestros ojos tienen que ser abiertos. Somos um com Somos Cristo Jesus. con Cristo Jesús. Quando nosso Senhor Jesus ressuscitou, Cuando el Señor Jesús resucitó, Lucas 24, Lucas 24, ele fez algo diante dos discípulos. Él hizo algo delante de los discípulos. Os discípulos ficaram muito impressionados de ver. Los discípulos estaban muy impresionados. E alguns estavam pensando: Algunos pensando, será que é um fantasma? ¿será que va a ser un fantasma? Então o Senhor quis fazer algo. Entonces el Señor quiso hacer algo. Ele disse: o que tendes aí para comer? Él dijo, ¿qué tienen para comer? E havia um pedaço de Y peixe había assado un pedazo de pez asado e um favo de mel. y un panal de miel. E Lucas registra, Y Lucas va a registrar, porque Lucas é médico, porque Lucas es médico, cientista. científico. Ele se preocupa tanto com a Él natureza se humana. preocupa tanto con la naturaleza Ele é humana. tão minucioso, Tão minucioso, tão preciso. tão preciso. É um cirurgião. Es un cirujano. Então ele estuda a natureza Entonces, humana de él va a Jesus estudiar la naturaleza humana pelo de Jesús, Espírito Santo, por el Espíritu Santo, inspirado pelo Espírito, inspirado por el e Espíritu, nos dá esse evangelho y nos maravilhoso. va a dar ese evangelio Então maravilloso. é só Lucas que registra. Solamente Lucas registra. E ele comeu na presença dele. Él comió en la presencia Por de que, que ellos. Jesus comeu? ¿Y por qué Jesús comió? Eu não sei como você pensa. Yo no sé cómo vos Mas sabe o que eu pensás, penso? pero ¿saben lo que yo Quando pienso? Jesus estava comendo aquele favo de Cuando mel Jesús comía aquel panal de e miel, comendo aquele peixe, comiendo aquel eu penso que os pescado, olhos dos discípulos estavam assim yo pienso que arregalados los ojos de los discípulos estaban así para ver o que ia arregalados, acontecer. para ver qué iba a pasar. Se fosse como um raio-x, Si era como un rayo X, eles iam ver aquele si favo de ellos mel iban a ver aquel descendo, panal de miel bajando, aquele pedaço de pão aquel descendo, pan assim, bajando, porque ele é um fantasma. porque era un fantasma. Mas não, Pero no. quando o Senhor Jesus comeu, Cuando el Señor Jesús ele comió, comeu como homem, Él comió como hombre. porque ele ressuscitou Porque Él como homem. resucitó como hombre. Então ele fala assim para os Entonces Él va a discípulos: decir hacia los discípulos, um espírito un espíritu não tem no carne tiene carne nem ossos, ni huesos, como vedes que como eu vedes tenho. que yo tengo. Veja que ele não diz sangue, Vean, Él no va a decir sangre. porque a vida da carne Porque la está no vida de la sangue. carne está en la sangre. Quando o Senhor Jesus derramou sua Cuando el vida, Señor Jesús derramó su ele vida, derramou seu sangue. derramó su sangre. Então agora ele ressuscitou Entonces ahora Él resucitó com um corpo glorificado, glorificado, mas é o mesmo corpo, pero el mismo cuerpo, revestido de glória, revestido de gloria, mas é o seu corpo. pero su cuerpo. Então ele tem as marcas nas mãos, Entonces tiene la marca tem a de los marca nos clavos, lados. de su costado. Pediu para Tomé tocar nas suas Pidió a Tomás marcas, que le tocara. dizendo: sou eu mesmo, A Tomé hablando Eu mesmo. para que pudiera ver que era Jesús mismo, porque ele tem carne e ossos. porque tenía carne y huesos. O que diz esse versículo de Efésios? ¿Qué va a decir el versículo de Preste Efesios? atenção. Atiendan. Efésios capítulo 5, Efesios 5, 30. 30. Na maioria das traduções, En la mayoría de las traducciones, o versículo diz assim: el versículo va a decir, porque somos membros do seu corpo. porque somos miembros de su cuerpo. E aí segue o versículo 31. Y ahí sigue el 31. Eis porque deixará o homem. Y por eso dejará al hombre.
Agora há um detalhe aqui. Pero hay un detalle aquí. Em alguns En manuscritos, algunos manuscritos não são os mais antigos. no son los más antiguos. Os mais antigos traduzem assim, Los más antiguos están así. porque somos membros do seu corpo. Porque somos miembros de su cuerpo. Mas há outros manuscritos Pero hay otros manuscritos que acrescentam alguma que coisa van a añadir algo más. interessante, Interesante. muito boa, Muy buenos. porque é exatamente de acordo com o contexto de Lucas. Porque es exactamente igual que el contexto de Lucas. Então, alguns manuscritos dizem assim: Entonces, algunos manuscritos van a porque decir, nós somos membros do seu corpo, porque somos miembros de su cuerpo, vírgula, coma, da sua carne de su carne e dos seus ossos. y de sus huesos. Talvez você tenha uma dessas traduções na sua Quizás mão. tenga alguna de esas traducciones en tus manos. Não é interessante? ¿No es interesante? Membros do seu Miembros corpo, de su cuerpo, da sua de su carne carne e dos seus y de ossos. sus huesos. Que coisa maravilhosa Qué é essa. maravilloso. Você se lembra de Adão? ¿Se acuerdan de Adán? O que ele disse para Eva? ¿Qué va a decir a Eva? Essa, afinal, Esta es, por fin, é carne da minha de carne mi carne, e é osso dos hueso de meus mis ossos. huesos. Nós somos um com o Senhor Somos Jesus. uno con el Señor Jesús. O Senhor Jesus morreu como um novo homem pessoal. El Señor Jesús murió como un nuevo hombre personal. Ele ressuscitou como esse Ressuscitou novo homem pessoal, como ese hombre personal, só que individual. agora colocado em Pero união ahora colocado en unión com um novo Com um homem, novo homem, de uma nova de una criação, nueva creación. criada nele mesmo, Creada en él pela mismo, sua morte por su muerte e pela sua y por ressurreição. su resurrección. E esse novo homem Ese nuevo da hombre nova de la criação, nueva creación, que tem Cristo como que cabeça, tiene Cristo como tem a cabeza, igreja como corpo. tiene la iglesia Então como é um cuerpo. homem coletivo, Entonces es un hombre colectivo, homem corporativo. un hombre corporativo. De novo, nós precisamos que nossos Otra olhos vez sejam abertos necesitamos que nuestros ojos sean para vermos abiertos essa maravilhosa para que podamos ver identidade. esta maravillosa identidad. Você se lembra o que aconteceu com Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan lo que pasó con Saulo O que de ele Tarso? viu no ¿Qué caminho es de que él vio Damasco? en el camino de Damasco? Exatamente isso. Exactamente esto. Como isso foi revelado a ele? ¿Cómo eso le fue revelado? Ele perseguiu os cristãos. Él perseguía a los cristianos. Cristo já estava acabado. Cristo já Cristo estava já morreu. acabado, muerto, Cristo já está aniquilado. já estava aniquilado. Saulo não perseguia Cristo. Saulo não perseguia a Cristo. Cristo está morto. Cristo estava morto. Ele perseguia os Él cristãos. perseguía a los cristianos. Mas o que ele ouviu no caminho Pero de ¿qué es Damasco? que él escuchó en el camino Saulo, de Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me ¿por qué me persegues? persigues? Porque Cristo e a sua Porque igreja Cristo y su iglesia são um só. son uno solo. Por isso a alimenta e Por dela eso cuida, la alimenta y de ella cuida. como Cristo faz com a sua como igreja. Cristo hace con su iglesia. Então nós precisamos apreciar esse título do Entonces Senhor Jesus. necesitamos apreciar ese tipo del Señor Jesús. Ele é ese o título. Salvador. Él es el Salvador Do seu corpo. de su cuerpo. Nós estamos sendo salvos. Estamos siendo salvados. Quando nós estudamos Hebreus, Cuando estudiamos Hebreos, nós projetamos um pequeno quadro. proyectamos un pequeño cuadro. Você se lembra desse ¿Se quadro? acuerdan de ese cuadro? 3 tempos da salvação. Los 3 tiempos de la salvación. Nós temos um bom pastor. Tenemos un buen pastor. João 10:10. Juan 10:10. Eu sou o bom Yo pastor. soy el buen pastor. O bom pastor dá a El buen vida pelas pastor suas da, ovelhas. da su vida por sus ovejas. Ele já deu sua vida. Él ya dio su vida. Ele é o nosso bom pastor. Es nuestro buen Isso tem a pastor. ver com o passado. Eso tiene que ver con el pasado. Ele já deu sua Él vida. ya dio su vida. Mas também ele é Pero o también grande pastor. Él es el grande pastor. Hebreus 13:20. Hebreos 13:20. Cristo, Cristo, o grande pastor, grande pastor das ovelhas. de las ovejas. O que ele está fazendo ¿Qué hoje? está A haciendo sua hoy? vida, Su vida, ele já entregou. Ele já entregou. Porque ele é o bom pastor. porque es el buen pastor. Agora, hoje, Hoy, ele é o grande pastor. Él es el gran E pastor. o que ele está fazendo? ¿Y qué hace Él? Hebreus 13:20. Hebreos 13:20. Ele vos aperfeiçoe. Él os perfecciona. Ele está cuidando de Está nós. perfeccionando. Ele está nos cuidando, alimentando, nos está alimentando, nos aperfeiçoando. perfeccionando. Porque ele é o grande pastor porque das es el ovelhas. grande pastor de las ovejas. E o que mais que ele é? Pero ¿qué más es Él? O que nós estamos aguardando? ¿Qué estamos aguardando? O supremo pastor. El supremo pastor. 1 Pedro 1 de Pedro 5:4. 5:4. Pedro diz: ora, Pedro va a decir, logo pues, que o supremo pastor el supremo pastor, se manifestar, cuando Él venga, nós receberemos a coroa vamos a imarcessível de recibir glória. una corona inmarcesible de gloria. 3 tempos. 3 tiempos. O bom pastor. El buen pastor, O grande pastor, el grande pastor supremo y el supremo pastor. Isso tem a ver com a nossa salvação completa. Eso tiene que ver con nuestra salvación completa. Ele deu vida para o nosso Él dio vida espírito. para nuestro Ele espíritu. está transformando as nossas Está almas. transformando nuestras almas. E Ele vai transfigurar os y nossos va a corpos. transfigurar nuestros cuerpos. Então o Deus da paz os Entonces, santifica em tudo. El Dios de paz os santifique en Vosso todo. espírito, Vuestro espíritu, alma alma e y cuerpo.
sejam conservados sean conservados íntegros. íntegros. Porque o nosso Senhor Jesus Porque assumiu a nuestro natureza Señor humana, Jesús asumió nuestra naturaleza com o humana, espírito humano, con un espíritu com humano, alma humana con alma e humana, com corpo humano con real. un cuerpo humano real. Não como os docetistas diziam. No como los docetistas decían. Tinha aparência humana, Habían una mas não apariencia era um humana, pero homem. no era un hombre. Não, No. tinha corpo humano. Tenía un cuerpo humano. Corpo me Un formaste. cuerpo me formaste. Então o Senhor Jesus pode nos salvar totalmente, Entonces el Señor Jesús nos puede salvar totalmente. porque Ele assumiu Porque a natureza Él humana asumió la naturaleza humana. totalmente. Totalmente. Ele tem espírito humano, Él tiene un espíritu humano. então Ele pode salvar o nosso Entonces espírito Él humano. puede salvar un espíritu Ele humano. tem alma humana, Él tiene un alma com humana. mente, vontade e Con mente, sentimentos. voluntad y sentimientos. Então Ele pode salvar nossa alma humana. Entonces Él puede salvar nuestra alma Ele tem humana. corpo humano. Y Él tiene un cuerpo Ele é um humano. fiel representante do homem, Es el fiel representante del hombre. filho do homem. Hijo del hombre. E Ele é um fiel representante de Y Deus, es un fiel representante de Dios. filho de Deus. Hijo de Dios. Esse é o drama da cruz. Ese es el drama de la Não cruz. são três pessoas. No son tres É personas. Deus e o homem. Es Dios y Só el hombre. duas pessoas. Solamente dos Deus personas. estava em Cristo. Dios estaba en Cristo. Plenamente Deus, Plenamente Dios. plenamente homem. Plenamente hombre. Então um dos pais da igreja, Entonces uno de los padres de la iglesia, chamado Gregório de Nazianzo, llamado Gregorio de Nacianzo, sabe o que ele disse? ¿saben qué dijo? Nada que Cristo não assumisse, Nada que Cristo no asumiera, Ele poderia salvar. Él podría salvar. Ele teria que assumir natureza humana completa Él tendría que asumir la naturaleza humana completa para salvar o homem para salvar completamente. al hombre completamente. Então nós temos um grande Salvador. Entonces tenemos un grande Salvador. Como escaparemos nós ¿Cómo escaparemos nosotros se negligenciarmos si negligenciarmos uma tão tan grande salvación? salvação? Então, Entonces, se nós colocarmos juntos aqueles três si salmos, colocamos juntos los tres salmos, já estudamos isso na vez ya anterior, estudiamos eso en la vez anterior. Salmo 22, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 24. Salmo O 24. que nós temos ali? ¿Qué tenemos ahí? Grande sanduíche. Un gran sándwich. Você tem que comer os três juntos. Tenemos que comer los tres juntos. Não pode separar. No se puede Tem separar. pão de um lado, Hay un pan, outro de un pão do lado, outro un pan de otro e lado, hambúrguer no meio. y una milanesa en el medio. E tem que comer junto. Y hay que comer todo O junto. Salmo 22 Salmo é o 22 salmo do bom pastor. es el salmo del buen pastor. É o salmo da cruz. Es el salmo de la cruz. Como ele começa? ¿Cómo comienza? Deus meu, Deus meu. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me desamparado? has desamparado? Esse foi o salmo que nosso Senhor recitou Ese na fue el cruz. salmo que el Señor Jesús O resucitó salmo en la do cruz. bom pastor. El salmo del buen pastor. Salmo da cruz. El salmo de la cruz. Ele deu a vida pelas ovelhas. Él dio la vida por las ovejas. E o Salmo 23 Y el salmo 23 é o salmo do grande pastor. es el salmo del grande pastor. Quem el gran fala pastor. no Salmo ¿Y 23 quién habla en el salmo 23? não é o pastor, No es el pastor. é a ovelha. Es la oveja. É a ovelha que coloca a sua cabeça Es la oveja que va a poner su cabeza ali na cerca, Aí- do aprisco, alambrado, en el alambrado del aprisco e ela fala para as outras ovelhas y va a hablar a otras ovejas. algo que aquelas não sabem. Cosas que aquellas ovejas E no ela diz saben. assim, Y él va a decir así. O Senhor El Señor é o meu pastor es mi pastor e nada me faltará. y nada me faltará. Esse é o orgulho da ovelha. Ese es el orgullo de la oveja. Ela tem um pastor. Ella tiene un O pastor. Senhor El é Señor o meu pastor. es mi pastor. Então esse é o salmo do grande pastor das Ese es el ovelhas. salmo del grande pastor de las ovejas. Hebreus 13:20. Hebreos 13:20. E o Salmo 24 Y el salmo é 24 o salmo do supremo es pastor. el salmo del supremo pastor. Levantai, ó portas, as vossas Levantaos cabeças, puertas vuestras cabezas. Levantai-vos, ó portais Levantaos, eternos, portales eternos, para que puertas entre o eternas, para Rei que da entre el glória. Rey de Gloria. Quem é o Rei da Glória? ¿Quién es el Rey O de Senhor Gloria? dos El exércitos. Señor de los ejércitos. Ele é o Rei Él da es el glória. Rey de Gloria. Então esse é o salmo do supremo Ese es el pastor. salmo del supremo pastor. Então quando colocamos três juntos, Y cuando ponemos los tres juntos, nós vemos a tão grande salvação. vemos tan grande salvación. Bom pastor, Buen pastor, grande pastor, grande pastor, supremo pastor. supremo pastor. Tão grande salvação. Tan grande salvación. Então o Senhor Jesus é o Salvador do Entonces corpo. el Señor Jesús es el Salvador del cuerpo. Na sequência, En la secuencia, versículo 25. versículo 25. Maridos, Maridos, amai as vossas Amad a mulheres, vuestras esposas, como também como Cristo también amou Cristo a igreja. amó a la iglesia E a si mesmo se y entregou asimismo por se ela. entregó por ella. Vamos olhar os verbos aqui agora. Vamos a mirar a los verbos aquí. No verso 25 e En el 26. versículo 25 y 26. O que é amor? ¿Qué es amor? Amor não é um sentimento. Amor no es un sentimiento. Amor não é uma química. Amor no es una química. Amor não são palavras. Amor no son palabras.
palabras. O que é amor? ¿Qué es amor? Vamos ver nesses versos. Vamos mirar en esos O versículos. Senhor Jesus se entregou. El Señor Jesús se entregó. Esse é amor. Eso es Isso é amor. ágape. Eso es ágape. Amor sacrificial. Amor sacrificial. Amor que paga um preço. Amor que paga el E precio. não faz conta do preço. Y no contabiliza ese precio. Ele se entregou. Él se entregó. O que mais? ¿Qué más? Para que a santificasse. Para que la santificara. Esse é amor. Ese es. Amor ese se es. preocupa em santificar. El amor se preocupa en O santificar. maior exemplo disso El ejemplo más grande de é o esto próprio Senhor Jesus. es el propio Señor Lembre-se de Jesús. João 17. Acuérdense de Juan A favor 17. deles, A favor de ellos. eu me santifico. Yo me santifico. A mim mesmo. A mí mismo. Para que eles Para que sejam ellos sean santificados. santificados. Na verdade. En la verdad. Isso é amor. Eso es Se amor. nós amamos nossas esposas, Si amamos nuestras esposas, nós vamos nos santificar vamos santificarnos para santificá-las. para santificarlas. Se nós amamos nossos Si filhos, amamos nuestros hijos, nós vamos nos santificar nosotros vamos nos santificar para que possamos santificar. para que podamos santificar. Esse é um princípio espiritual. Es un principio espiritual. Como precisamos aprender isso, ¿Y irmão? cómo necesitamos aprender esto, hermanos? Nossos filhos estão olhando para nós. Nuestros hijos nos miran a nosotros. O que eles querem ver em ¿Y nós? qué ellos quieren ver en nosotros? Pais e mães Padres y madres parecidos com o parecidos Senhor Jesus. con el Señor Jesús. Em outras palavras, En otras palabras, santos. santos. Eu me santifico a Yo mim me mesmo. santifico a mí mismo. A maior herança que podemos dar para os nossos La más filhos grande herencia que podemos dar a nuestros hijos é vivermos vidas es santas, vivir vidas para que os santas seus olhos para que sus ojos possam ver, puedan ver, para que eles tenham uma mensagem para para que os ellos olhos, tengan un mensaje para los ojos, porque o que eles estão buscando é isso, porque lo que ellos buscan Não es palavras, esto. No palabras, não ensinamentos, no enseñanzas, mas modelos. pero modelos. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Eso fue lo que nuestro Señor Jesús Quando hizo. Lucas escreve Atos, Cuando Lucas fue a escribir Hechos, ele começa Atos assim: él va a empezar el libro de escrevi Hechos o primeiro livro, ó Escribí Teófilo, el primer libro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus hablando las cosas que Jesús começou a empezó fazer a hacer e ensinar. y enseñar. Não o contrário. No al revés. Não ensinar e fazer. No enseñar y hacer. Fazer primeiro Hacer e primero. depois ensinar. Y después enseñar. E esse foi o Senhor Jesus. Ese fue el Señor Jesús. Se nós não vivemos vidas Si assim, nosotros no vivimos vidas así, nossos filhos crescerão nuestros hijos van a crecer em um ambiente hipócrita. en un ambiente hipócrita. Porque nós falamos, Porque hablamos, nós ensinamos, enseñamos, mas nós não fazemos. pero no hacemos. Nosso comportamento não é Y mudado. nuestro comportamiento no es cambiado. Então, ao invés de ser um testemunho, Entonces, al invés de sermos un testimonio, nós somos um contra-testemunho. somos un contratestimonio. Nós vamos afastar os Y nossos vamos a filhos alejar a nuestros do hijos Evangelho de Deus. del Evangelio de Dios. Porque nós não fomos Porque no santificados. fuimos santificados. Não estamos sendo y no santificados. estamos siendo santificados. Então, esse é o amor de Cristo. Entonces, ese es el amor de Cristo. Ele se entregou Él se entregó para santificar, para santificar, tendo-a purificado. teniéndola purificada. Purificar é o quê? ¿Qué es purificar? É lavar com a palavra. Es lavar con la palabra. Irmãos, que imensa responsabilidade Hermanos, nós temos Qué responsabilidad inmensa tenemos como pais. como padres. Nós, no nosso lar, Nosotros en nuestros de hogares, acordo com o padrão de Deus, de acuerdo con el modelo de Dios, nós precisamos ser profetas, necesitamos ser profetas, sacerdotes, sacerdotes y reyes. y reyes, segundo o coração de Deus. según el corazón de Dios. Sacerdote para quê? Sacerdote para qué? Para santificar. Para santificar. Profeta para quê? Profeta para qué? Para iluminar. Para alumbrar. E rei para quê? Y rey para qué? Para servir. Para servir. Essa é a nossa função. Esta es nuestra función. Então, Entonces, purificar purificar por meio da por lavagem de medio água del pela lavamiento palavra. de agua por la palabra. Nós precisamos encher nossos lares Necesitamos llenar nuestros hogares com a palavra de Deus. con la palabra de Dios. Não apenas recortando No versículos solamente bíblicos poniendo versículos e bíblicos colando na cabeceira y da cama. pegando en la cabecera de la cama. Sim, isso pode ser bom. Esto puede ser bueno, Mas nós precisamos ter a palavra pero de más Deus. que eso necesitamos tener la palabra de Dios. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronomio 6, Escrita na nossa fronte. escrita en la frente, Atada na nossa mão. atada en nuestras manos.
para que então nós sejamos um testemunho vivo para que seamos um testemunho vivo do poder da del palavra de poder Deus, de la palabra de do Dios, poder purificador, del poder purificador, o poder transformador, el poder transformador, o poder y el santificador. poder santificador. Isso é a lavagem de Eso es água el pela lavamiento palavra. del agua por la palabra. E essa é uma responsabilidade nossa. Es una responsabilidad Em nuestra. primeiro lugar, Cristo En faz isso primer lugar, conosco. Cristo hizo eso con nosotros. A palavra usada aqui La palabra utilizada aquí é a palavra rema. es la palabra rema, Porque você sabe, há duas palavras. porque hay dos palabras. Logos, Logos no grego, significa griego, rema, significa palavra. significa palabra. É uma palavra falada. Es una palabra hablada. Ou uma palavra escrita. O una palabra escrita. tratado. Un tratado. Isso é logos. Es Algo que logos. já foi falado. Algo que ya fue dicho. Rema Rema significa aquela palavra significa aquella palabra trazida à vida de novo. traída a la vida otra vez. Uma palavra Una vivificada. palabra vivificada. Isto é rema. Eso es rema. Assim o Senhor Jesus lava a sua igreja. Así el Señor Jesús lava su iglesia. Vamos citar um exemplo. Vamos a hablar de un ejemplo. Graças ao Senhor pela palavra Gracias logos. al Señor por la palabra logos. Quando Paulo escreve Colossenses 3,15, Cuando Pablo escribió Colosenses 3:15, ele disse: habite él ricamente em dijo, vós a habite palavra. Cristo ricamente en vosotros por A la palavra. la palabra. E essa palavra é logos. Y esa palabra es Então logos. essa palavra revelada do Senhor, Entonces, esta palabra revelada del Señor, que Deus já nos falou, que Dios ya nos dijo, precisa morar no nosso coração. necesita morar en nuestro Mas corazón. ainda há uma necessidade mais. Pero hay una necesidad más. Quando nós temos esse logos em nós, Cuando tenemos este logos en nosotros, então nós precisamos da ação do Espírito Santo. entonces necesitamos de la acción del Espíritu Santo, Como que soprando como que brasas, soplando brasas, para que elas reacendam. para que ellas se enciendan. Então esse logos, Entonces, ese ele logos se faz rema. va a volverse rema. E esse rema tem E esse poder rema transformador. Tiene un poder transformador. Vamos pensar sobre Pedro. Vamos a pensar Pedro. Pedro ouviu um logos do Senhor. Pedro escuchó un logos del Señor. Ele não acreditou muito nesse Él no logos, creyó mucho en ese logos. porque ele confiava nele Porque mesmo. él confiaba en sí mismo. Então o Senhor disse assim para Pedro: Entonces el Señor le Antes dijo a que o Pedro, galo cante, tu me antes que negarás cante el 3 gallo, vezes. me vas a negar 3 veces. Lembra-se? ¿Se acuerdan? Esse foi o logos do Ese Senhor. fue el logos Sim, del Pedro Señor. ouviu aquilo. Y Pedro escuchó, Pedro, de certa forma, guardou de aquilo, alguna manera Mas ele não guardó, creu naquilo. pero no creyó. porque ele disse assim: Porque él dijo, Por ti eu darei a minha própria vida. voy a poner mi vida por ti. Sabe por que Pedro negou o ¿Y Senhor? por qué Pedro negó al Señor? Porque ele não negou a si Porque mesmo. él no negó a sí mismo. Ele negou a pessoa errada. Él negó a la persona equivocada. Quando nós não negamos a Cuando nós no mesmos, nos negamos a nosotros nós vamos mismos, negar o Senhor. vamos a negar al Señor. Então Pedro recebeu aquele logos. Entonces Pedro recibió ese logos E quando o Senhor Jesus foi preso, y cuando el Señor Jesús fue encarcelado, foi levado para a fue casa do preso, sumo sacerdote. llevado a la casa del sumo sacerdote. Você se lembra o que aconteceu? ¿Se acuerdan lo que pasó? Ele foi Él julgado. fue juzgado Pedro conseguiu uma entrada naquele pátio. y Pedro pudo entonces entrar en ese patio. Havia uma fogueira ali. Había una hoguera E Pedro estava próximo àquela y fogueira. Pedro se acercó allí Então ele negou o Senhor y él negó al Señor 3 vezes. 3 veces. E você se lembra que depois disso, Y después de eso o julgamento do Senhor Jesus termina se termina el juicio del Señor Jesús lá na casa do sumo allá en la sacerdote. casa del sumo E o sacerdote. Senhor Jesus sai El dali Señor sale de allí. e ele não pode se aproximar de Pedro. Él no puede aproximarse Y de nem Pedro dele. y tampoco Pedro de Jesús. Então os evangelistas registram Entonces los evangelistas que o registran Senhor Jesus olhou que el para Señor Pedro Jesús miró hacia Pedro de longe. de lejos. Mas Apocalipse capítulo 1 Pero Apocalipsis capítulo 1 vai dizer que os seus olhos va a decir que sus ojos são como chamas de son fogo. como llamas de fuego. Então quando ele olhou para Y cuando él Pedro, miró hacia Pedro, é dito que Pedro se lembrou es dicho que ese Pedro se acordó da palavra de do la Senhor. palabra del Señor. E a palavra ali é Y rema. esta palabra es gema. Então aquilo que Pedro ouviu, Entonces lo que Pedro vio, agora capturou Pedro. ahora capturó Agora a esmagou Pedro, ahora Pedro. le aplastó a Agora Pedro. quebrou Pedro. Ahora le quebrantó a E Pedro. Pedro chegou ao zero. Y Pedro vino hacia el cero. O que ele foi fazer? ¿Qué fue a hacer? João capítulo 21. Juan 21. Eu vou pescar. Vuelvo a pescar. Era a única coisa que ele sabia Era la fazer. única cosa que él sabía hacer. Eu vou pescar. Me voy a pescar, me voy de pesca. E ele levou outros 6 junto Y com ele. llevó otros 6 junto con él. 7 foram pescar. 7 fueron a pescar. Porque ele não sabia fazer mais nada. Porque no sabían Ele hacer tinha otra negado o cosa. Senhor. Él había negado al Acabou. Señor. Se acabó. Não há mais esperança. No hay más esperanza. Não para Pedro. No para Pedro. Então ele vai pescar. Entonces él se fue Ele de está pesca. aniquilado. Y está aniquilado. Irmãos, isso precisa acontecer com cada um de nós. Hermanos, eso necesita pasar con cada uno de O nosotros. discipulado de Pedro El discipulado de Pedro é um padrão es un
modelo. É um modelo. Es un modelo. Então, em João 21, Entonces Juan 21 o Senhor Jesus aparece na praia. ha aparecido el Señor Jesús Eles en la não playa. sabem que é o Senhor. Ellos no saben que es el Então Señor. ele pergunta: Entonces le va a preguntar, Tendes aí alguma coisa que ¿hay algo comer? para comer? Eles responderam: Y ellos contestaron, Nada. nada. Por que não tinham nada? ¿Y por qué no tenían nada? Eram pescadores Eran profissionais. pescadores profesionales. Estavam pescando na Estaban madrugada, pescando de madrugada num lago abundante en de un lago peixes. que había abundancia O lago de de pescado, Genezaré. de pez. El lago de Abundante de Genezaré. peixes. Como pode não Abundancia. pescar nada? ¿Y cómo no pescaron nada? Porque eles estavam fora do propósito do Senhor. Porque estaban fuera del propósito del Señor. Não havia alimento. No había alimento. Uma vida sem propósito. Una vida sin propósito. Eles não reconheceram que era o Y ellos Senhor. no reconocieron que era el Señor. Para eles era apenas um homem. Para ellos solamente era un hombre. Então ele disse: Tendes algo que comer? Entonces él preguntó, ¿ustedes tienen algo que E comer? eles disseram nada. No, nada. Então João registra Entonces Juan va a registrar que ele mesmo, João, que él mismo, Juan, reconheceu o Senhor. reconoció al Señor. E ele disse: É o Y Senhor. él va a decir, es el Señor. O que Pedro faz? ¿Y qué Pedro hace? Ele estava pescando Estava nu. pescando desnudo. Então ele cinge a sua Entonces él veste se viste e ele pula do y barco. salta del barco. Esse é Pedro, Ese es Pedro, como ele sempre foi, como siempre fue, tão apressado. tan apurado. Então ele pula do barco. Salta del barco. E ele não pode esperar o barco Él chegar no na puede praia. esperar que el barco se acercara. Ele tem que chegar Él primeiro, tiene que llegar antes, porque ele está porque está desesperado. desesperado. Ele está no zero. Está en el Ele cero. não tem esperança. Él no tiene Nenhuma esperanza, esperanza. ninguna esperanza. Então ele vai nadando à frente do barco. Entonces él va nadando adelante del barco. E ele chega na praia. Y cuando él se acerca a la playa, O que ele vê ali? ¿qué es que él ve? Irmão, Hermanos, pela primeira vez, por primera vez, Pedro não abre a sua Pedro boca. no abre su boca. Em todas as vezes ele fala. En todas las veces va a decir Até Pedro. no monte da Hasta en el transfiguração. monte Ele de fala. la transfiguración, él Ao habla. invés de ficar contemplando, Al invés de estar Ele contemplando, fala. él habla. para dar ideias para Para dar Jesus. ideas, sugerencias. Vamos fazer cabanas. Vamos a hacer Uma para tiendas Moisés, enramadas, outra para una para Elias. Moisés, una para Elías. Esse é Pedro. Ese es Mas Pedro. agora, Pero ahora ele está aniquilado. él está aniquilado. Que palavras ele tem? ¿Qué palabras tiene él? Nenhuma palavra. Ninguna palabra. Ele está destruído. Está destruido, destrozado. Então ele chega na praia, Entonces se acerca a la ¿Y o orilla que de ele la vê? playa y que va a ver uma fogueira. una hoguera. O Evangelho de João En el Evangelio de só Juan, usa duas vezes solamente dos veces a palavra fogueira. la palabra hoguera, Fogareiro. fuego. O primeiro fogareiro, Y el primero de ellos, João 18, Juan 18. 18, 18. O segundo Y el fogareiro, segundo, João 21, Juan 9. 21, 9. Dois fogareiros. Dos fuegos, Só duas dos vezes. hogueras. Por que, que o Senhor dos Jesus veces. colocou aquele fogareiro ¿Y na por qué praia? él puso ese fuego ahí en la playa? Ele quer levar a memória de Porque Pedro quiso levar a la memoria de Pedro para trás. para atrás. O que Pedro fez? ¿Qué hizo Pedro? Negou o Senhor Negó al Señor 3 vezes tres veces diante daquela fogueira. delante de aquella hoguera. Agora, quando Pedro vê a fogueira, Fogata, de aquella fogata. quando Pedro vê aquela Y fogueira, cuando Pedro ve esta fogata, não há palavra. no hay palabra. E o Senhor Jesus também não diz nenhuma palavra. El Señor Jesús tampoco no habla O nada. Senhor parte o El peixe Señor parte del pescado. e havia ali também pão. Había allí también pan. Então eles não tinham apanhado Entonces, nada. ellos no habían agarrado E o nada. Senhor Jesus deu o café da manhã Y para el eles. Señor va a dar el desayuno para ellos. Depois disso, Y después de eso, o Senhor pergunta para el Pedro: Señor le va a preguntar a Pedro, Tu me amas? ¿tú me amas? Que pergunta. ¿Qué pregunta? Ele usa a palavra ágape. Él utiliza la palabra ágape. Mas quando Pedro responde, Pero cuando Pedro contesta, ele não usa a palavra ágape. él no contesta la palabra con la palabra Antes ele ágape. tinha dito: Antes sí había dicho, Eu darei a minha yo vida por pondré ti. mi vida por ti. Isso é ágape. Esto es ágape. Pedro achava que ele tinha Pedro ágape. pensaba que él tenía ágape. Mas agora o Senhor pergunta com ágape: Pero ahora el Señor le pregunta con ágape. Você me ama? ¿Me amas, Pedro? Pedro não responde com Pedro ágape. no contesta con ágape. Pedro responde com filéu, Pedro contesta con filéu, que é um amor que inferior. es un amor inferior. É um amor de amigos. Es un amor de amistad, É um amor fraternal. un amor fraterno, Mas não é um amor até a pero morte. no un amor sacrificial.
especial. Então ele diz, tu sabes que eu Entonces te amo, Él va a decir, tú sabes que te amo, mas com filéu, pero con filéu, porque ele não confia no seu porque Él no amor. confía más en su amor. Ele não pode confiar no Él seu no puede amor. confiar en su amor. Ele só pode confiar Él solamente puede no confiar amor do Senhor, en el amor del Señor, no ágape do Senhor. en el ágape del É por Señor. causa do ágape do Y Senhor es por causa del ágape del Señor que o Senhor apareceu naquela que praia el Señor va a aparecer en aquella e playa. fez aquele Hizo fogareiro, aquella fogata. porque ele é ágape. Porque Él es ágape. Então Pedro responde com filéu. Entonces Pedro va a contestar con E o filéu. Senhor pergunta a El segunda Señor le vez, pregunta segunda vez. tu me amas? ¿Tú me E o amas? Senhor de novo usa Otra ágape. vez Él va a utilizar ágape. E Pedro responde, Y Pedro de contesta novo com otra filéu, vez filéu. tu sabes que eu te amo. Tú sabes que te amo. E o Senhor pergunta a terceira El Señor le vez, pregunta por tercera vez. tu me amas? ¿Tú me amas? E o Senhor pergunta com filéu. Ahora el Señor pregunta con O filéu. Senhor condescende com o nível de El Pedro. Señor condesciende con el nivel de Pedro. Que maravilhoso Senhor nós temos. Qué maravilloso Señor tenemos. Ele é aquele que vai nos elevar do filéu Él es aquel que nos va a elevar del filéu para o ágape, para el ágape. porque Ele é ágape. Porque Él es ágape. Nenhum de nós tem esse amor em si Ninguno mesmo. de nosotros tiene ese amor. en sí Deus é amor. mismo. Dios es amor. Deus é ágape. Dios es ágape. Mas Ele é capaz Pero Él es capaz de nos elevar de elevarnos do filéu del filéu para o ágape. para el ágape. Essa é a história dos mártires. Esta es la historia de los mártires. Eles foram elevados Ellos fueron elevados de um filéu de un filéu para um ágape para un ágape e entregaram as suas y vidas entregaron sus vidas por amor do Senhor. por amor al Señor. Então essa é a história de Pedro. Esta es la historia de Pedro. E foi isso que o Senhor disse para Pedro. Y eso fue lo que el Señor le Pedro, dijo a quando você era mais jovem, Pedro, cuando eras joven, você se te cingia a ceñías você mesmo a ti mismo e ia para onde você y te ibas queria. a donde querías. Quando fores mais Pero cuando velho, seas mayor, outro te otro te va a cingirá ceñir e te levará y te llevará para onde não para quer. donde no quieres. E nós sabemos a história de Y Pedro. sabemos la historia de Pedro. Ele foi crucificado. Él fue crucificado. E quando ele foi Y crucificado, cuando él fue crucificado, ele disse: virem a mim de cabeça él para dijo, me baixo. pongan boca abajo. Eu não sou Yo digno no soy digno de morrer de morir como morreu como se murió meu Senhor. mi Señor. Isso é ágape. Eso es ágape. Então ele foi elevado Entonces él fue elevado de um filéu de un filéu para um ágape. para un ágape. Então Cristo amou Entonces a Cristo igreja. amó a su E ele iglesia. se entregou por ela Él se entregó por él para santificá-la, para santificarla, para purificá-la, purificarla, para lavá-la para com água lavar pela palavra, con agua por la palabra, para apresentar para a si presentarla a sí mismo. mesmo Uma igreja igreja gloriosa, gloriosa, sem mácula, sin mancha, sin nem mácula, ruga, ni arruga, santa, santa, sem defeito. sin defecto. Oh, irmãos, que esperança nós temos. ¿Qué esperanza tenemos? Que segurança nós ¿Qué temos. seguridad tenemos? Nós temos um grande Salvador. Tenemos un grande Salvador. Que o Espírito Santo nos convença Y disso. que el Espíritu Santo nos convenza de eso. E que Ele tenha espaço em nós Y que Él obtenga espacio en para nosotros. elevar o nosso amor Para elevar nuestro amor. de filéu De filéu para ágape. para ágape. Como é o amor do Senhor. ¿Cómo es el amor de Um Dios? amor Un até o amor fim. hasta el final. João 13. Juan 13. Tendo amado os Teniendo seus amado los que suyos estavam no que mundo, estaban en el mundo, amou-os les amó até o fim. hasta el fin. Esse é o nosso Senhor. Este es nuestro Señor. Então, nessa pequena sessão, Entonces, en esta pequeña sección, 6 vezes 6 veces aparece a palavra aparece la igreja. palabra iglesia. 6 vezes. 6 veces. Na epístola toda são 9 vezes. En toda la epístola 9 veces. E 6 estão aqui. 6 están aquí. Isso não é importante? Eso no es importante. O Senhor está falando que o relacionamento entre Ele e a igreja El Señor está hablando que el relacionamiento entre Él y la iglesia é um relacionamento conjugal. es un relacionamiento conyugal. Tomai sobre vós Tomad o meu sobre mí, jugo. sobre vos mi yugo. Por isso, o relacionamento entre Cristo e a igreja Por eso el relacionamiento entre Cristo y la iglesia é descrito dentro da se seção describe en esta sección do relacionamento conjugal. como un relacionamiento O conjugal. relacionamento conjugal Un é relacionamiento preciosíssimo. conjugal preciosísimo. Não há nenhum outro relacionamento No hay ningún otro na relacionamiento face da terra en la faz de la tierra que tenha a capacidade que tenga capacidad de refletir tão plenamente de reflejar tan bien o que Cristo e a igreja são lo que es Cristo y la iglesia do que o casamento cristão. que el casamiento cristiano. Cristo e a igreja. Cristo
y la iglesia. Nosso relacionamento conjugal não é algo natural. Nuestro relacionamiento conyugal no es algo natural. Acima de tudo, é algo Por espiritual. sobre todo es algo sobrenatural. Tem reflexos naturais. Hay reflejos naturales, Afeições, afectos, sentimientos, mas acima de tudo, pero más allá de todo, ele é algo Él essencialmente es espiritual. algo esencialmente espiritual. Cristo e a Cristo igreja. y la O iglesia, marido marido e a mulher. y la mujer. O Senhor nos ajude a ver isso, irmãos. Que el Señor nos ayude a ver esto, Que Ele tenha hermanos. espaço para Y que recuperar Él em tenga nós. espacio para recuperar O en testemunho nosotros na nossa vida el conjugal. testimonio en nuestra vida conyugal. Vamos cuidar das nossas vidas Vamos conjugais. cuidar nuestras vidas conyugales. Para que ela possa refletir beleza. Para que ella pueda reflejar A beleza de belleza, Cristo. la belleza de A beleza Cristo, da igreja. la belleza de la iglesia. Então o verso 29 vai Entonces, dizer. versículo 29 va a decir, Vamos ler o 28. vamos a leer el 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Sim, Sí, porque Cristo nos ama porque Cristo nos como ama seu próprio corpo. como su propio cuerpo. Ele cuida de nós. Él cuida de E nosotros. assim Ele cuida de si mesmo. Así Él cuida a sí mismo. Nós somos um com Ele. Somos uno con Él. Quem ama sua esposa, El que ama a su esposa, a si mesmo se a ama. sí mismo se ama. Que maravilhoso isso. Qué maravilla. Cristo se ama. Cristo se ama a sí Irmãos, mismo. essa é a única egocentralidade Esta es la única egocentralidad que é perfeita. que es perfecta. Uma egocentralidade Es sem una mácula. egocentralidad sin manchas, sin mácula. Perfeita. Perfecta. Cristo se ama. Cristo se ama a sí Plenamente. mismo. Plenamente. E esse é um amor perfeito. Ese es un amor perfecto. Porque ao se amar, Porque al amarse a Ele sí ama mismo, tudo que é do Pai. Él ama todo lo Ele que ama es o del Pai. Padre, él Ele ama o al propósito Padre, do Pai. Él ama el propósito E Ele ama del os Padre, filhos que o Pai él lhe ama deu. los hijos que el Padre le dio. Tudo é dele. Todo es O de Pai él. deu tudo a Ele. El Padre le dio Quando ele todo. se ama, Cuando él se ele ama, ama o Pai, él se ama, tudo que é do él ama Pai, al Padre, todo lo que hace el tudo Padre, que o Pai deu a y ele. todo lo que el Padre le dio. Então quem ama sua esposa, Entonces, el que ama a su a esposa, si mesmo se a ama. sí mismo se ama. Porque somos, verso 29. Versículo Porque ninguém 29, jamais odiou sua própria Porque carne. nadie jamás odió a su propia carne. Antes a alimenta, Antes la alimenta e dela cuida, y de ella cuida. assim como Cristo Así como faz Cristo hace. com a igreja. Así con la Porque iglesia. nós somos membros do seu corpo. Porque somos miembros de su cuerpo. Eis porque. Ahí está por qué. 3 palavras tão importantes. 3 palabras tan importantes. Se nós queremos saber por que nós estamos casados, Si queremos saber por qué estamos casados, não foi porque um dia nós conhecemos uma no pessoa. fue porque algún día conocimos a alguien. Aqui está a explicação. Aquí está la explicación. Nós estamos casados. Estamos casados. Nós somos um casal cristão. Somos un casado, una pareja cristiana. Eis por quê. Eis por qué. Qual o motivo? ¿Cuál es el motivo? Deus nos separou Dios nos separó como um casal cristão como pareja cristiana para revelar algo da para beleza dele em revelar nós. algo de su belleza que é en Cristo nosotros, e a que igreja. es Cristo y la iglesia. Se o nosso casamento falhar Si em nuestro revelar casamento isso, falla con relación a esto, ele pode ser um casamento razoável, puede ser hasta un casamento razonable, um casamento de certa forma apreciado, un casamento preciado, mas é um casamento que não responde pero un casamento que no responde aos propósitos a los eternos de propósitos Deus. eternos. Porque ele não nos colocou juntos Porque Él no nos puso juntos para vivermos uma boa vida para juntos, vivir una buena vida juntos. uma vida respeitosa, Una vida de respeto, amigável, de amistad, de ajuda mútua, ajuda mútua, de saber quem que vai buscar os filhos na saber quién va a escola, buscar los hijos quem en que el vai pagar as colegio, contas amanhã. quién paga las contas mañana. Mas ele nos pôs juntos Pero Él nos puso para que juntos Cristo e a igreja para que Cristo y la iglesia sejam vistos sean vistos na nossa vida conjugal. en nuestra vida conyugal. Então, eis por quê. Y ahí está el O porqué. homem deixa pai e mãe, El hombre va a dejar a padre y mulher madre, deixa la pai e mujer, mãe padre y madre e se también. une à sua mulher. Se van a unir los E dos. são os dois Son los dos uma só carne. sola carne. Grande mistério. Grande mistério. Mas, Pero, por que o mas? ¿por qué ese pero? Porque há algo que é a base desse Hay mistério. algo que es la base de ese É misterio. algo que dá realidade para esse Algo que va a dar mistério. realidad a esto. Grande é esse mistério, Grande es este mas misterio. eu me refiro. Pero hago referencia a Cristo y a y igreja. a la iglesia. Esse é o motivo do Ese nosso es el casamento. motivo de nuestro Não há casamiento. outro motivo. No hay otro motivo. Tudo mais é secundário. Todo lo más es Que secundario. grande chamamento nós Qué temos. grande llamamiento tenemos. Por isso o diabo tem pelejado Y por tanto eso Satanás va a pelear tanto contra as famílias contra las de familias tantas de maneiras. tantas maneras. Oh, irmãos, que coisa terrível. Hermanos, qué cosa terrible.
Casamentos homossexuais. Casamentos homossexuais. Uma afronta ao propósito Una de Deus. afronta al propósito de Deus. Não há nada que possa denegrir No hay mais o nada que propósito pueda de Deus. denegrir más el propósito do que uma situação de Deus como que essa. una situación como Porque essa. afeta um relacionamento Porque afecta um relacionamento que foi destinado, que foi designado designado por por Deus para representar Cristo e a igreja. e a igreja. E Satanás odeia E Cristo. Satanás odia a E ele Cristo. odeia a E ele igreja. odia a la igreja. Então essas coisas Então, acontecem. estas coisas passam. E nós estamos no meio dessa E estamos história. en el medio de esta história. Com uma responsabilidade tão Com grande. uma responsabilidade Eis tão por grande. que deixará e aí, o por que homem. deixará o homem? Então, esse é o ensino da palavra de Deus. Esta é a enseñanza da palavra Sobre de Deus Cristo sobre e a Cristo igreja. e a igreja. O marido e a mulher. Marido e a mulher. Depois, E depois, nós temos só mais alguns minutos. alguns minutos mais, Vamos tocar em apenas mais um ponto. vamos ponto mais. Quando nós chegamos ao capítulo 6, Quando chegamos ao capítulo 6, dos versos 1 a de 4, los versículos de 1 a 4, relacionamento doméstico. relacionamento doméstico. De 5 a 9, De 5 a 9, relacionamentos entre patrões e empregados. relacionamento entre os patrones e empregados. Há tanta coisa preciosa aqui. Quantas coisas preciosas temos Vamos aqui? tomar uma delas. Uma de elas. Versículo 4. Versículo 4. E vós, pais. E vosotros, padres, Primeiro o assunto foi marido e mulher. primeiro foi marido e esposa. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Agora o assunto é pais e filhos. Agora padres e hijos. Então, pais, Entonces, padres, não provoqueis vossos filhos a ira, no provoquéis a ira a vuestros hijos, mas criai-os. sino criadlos. Agora tem duas palavras Duas importantes. coisas importantes. Disciplina Disciplina e e admoestação. admonestação. A palavra disciplina A palavra disciplina é positiva. é positiva. Então vamos ser cuidadosos aí. Entonces, vamos cuidar Não aqui. significa Não correção. significa correção. Significa educação. Significa enseñanza, educação. Da mesma maneira, Hebreus 12. De la misma maneira, Hebreus 12. Filho meu, Hijo mío, não desprezes no desprecieis a correção la que vem do corrección Senhor. que viene del Señor. A maioria das versões dizem assim. La mayoría de las A versiones correção así, que vem do Senhor. corrección que Mas a viene del palavra Señor. exata Pero la lá palabra exacta é filho meu, es hijo mío, não no menosprezes menosprecies a educação la educación que vem do Senhor. que viene del Señor. É uma palavra acima de tudo Es positiva. una palabra sobre todo positiva. Sim, nós precisamos corrigir os nossos Sí, filhos. necesitamos corregir a nuestros hijos. Mas a correção Pero é la para tratar corrección es para tratar com o aspecto negativo. con el aspecto negativo. Agora, a Pero disciplina, la disciplina ela trata trata essencialmente essencialmente com o aspecto positivo. aspecto Ela positivo. inclui a correção, Ela vai incluir a correção. mas ela visa mais do que a Pero correção. ela vai visar lá mais que a correção. Ela visa o ensino E positivo. sim, a enseñanza positiva. Então, criai os vossos filhos Entonces, na cria- disciplina. Para criar nossos filhos em la Se disciplina. você quiser mudar a palavra, Se queremos cambiar a palavra, criai os vossos filhos no Crea- discipulado. cread a vuestros hijos en el discipulado. No discipulado ao Senhor. Discipulado al Señor. Aprendendo do Senhor. Aprendiendo del Señor. Mas também Pero admoestação. también amonestación. Admoestação é uma palavra forte. Amonestación es una palabra fuerte. Ela significa Significa uma urgência urgência em expressar um erro de pensamento en expresar un error de pensamiento ou de conduta o de conducta e as suas y consequências. sus consecuencias. Isso é Eso admoestar. es admonestar. É mais do que exortar. Es más que É exhortar. advertir. Es É advertir. dizer, abra os seus olhos. Abre, es decir, abre Olha esse tus ojos, caminho. mira ese camino. Olha as consequências mira dele. las consecuencias. É nele que você está Es andando. en él que estás caminando. Isso é admoestar. Eso es amonestación. Então, criai os vossos filhos, Cread vuestros hijos admoestando amonestando-os e y discipulando discipulándoles ou disciplinando. o disciplinando. E por último, Y por último, nós não vamos ter tempo para isso. no tenemos tiempo para A eso. partir do verso 10, A partir del versículo 10, começa uma última sessão. una última sección. Lembre-se que tudo isso está dentro dos relacionamentos. Acuérdense que todo está dentro de los relacionamientos. 5:22 em diante. 5, 22. Então en é adelante. relacionamento marido e mulher, Relacionamento marido y relacionamento esposa, pais e filhos, relacionamento padres relacionamentos patrões e e hijos, amos y empregados siervos e relacionamento y com relacionamentos principados e con potestades. principados y potestades. O que é que nós temos que fazer nesse ¿Qué relacionamento? tenemos que hacer con ese Esse relacionamiento? relacionamento é muito real. Ese es muy real. Tão real que Pedro diz assim: Tan real que Pedro va a decir así. o diabo, Oh diablo. o vosso adversário, El diablo, vuestro adversario, ruge como um leão ruge como un león ao derredor, alrededor. não distante, No lejos, Ao derredor.
o alrededor, procurando alguém para buscando devorar. alguien para devorar, para tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir Então, firmes en la fe. Então é um relacionamento muito real. Entonces es un relacionamiento muy real. Todas as pessoas que fazem gracejos com o diabo Todas las personas que juegan con Satanás, con el diablo, não conhecem nem a Deus e nem o no diabo. conocen ni a Dios ni a Satanás, ni al diablo. O Satanás é um adversário sábio, Satanás es un adversario sabio, poderoso, poderoso, infinitamente capaz. infinitamente capaz. Apenas limitado porque é uma criatura. Apenas limitado porque es una Mas criatura. lembre-se, Pero acuérdense, Ele é uma criatura es gloriosa. una criatura gloriosa. Um querubim da guarda un querubín ungido de la guardia ungido no jardim de Deus. en el jardín de Dios. Esse é Lúcifer. Ese es Lúcifer. Quando ele foi julgado, Cuando él fue juzgado, ele não perdeu sua capacidade. él no perdió su capacidad. Ele ainda é astuto, Él aún es astuto, capaz de nos enganar, capaz de engañarnos, nos seduzir seducirnos, das formas mais de las maneras brilhantes. más brillantes. Então, irmãos, Entonces, a hermanos, exortação de Efésios para la nós, exhortación de Efesios para nosotros Revestiu. es revestidos de toda de toda a armadura de Deus. armadura de Dios. Toda a De armadura. toda armadura. Então, essa armadura é descrita Y ahí él va a describir esta armadura apenas em linhas gerais. en líneas generales. Ela é muito interessante. Es muy interesante. Ela começa da cabeça, Empieza por la vai cabeza até os pés. hasta los pies. Então ele fala sobre o capacete da Sobre el salvação, casco de la salvación, porque a nossa mente porque precisa nuestra ser mente transformada, necesita ser transformada, protegida, protegida, renovada, como já falamos. como ya hablamos, O capacete da el casco salvação. de la salvación. Ele fala sobre a espada do Espírito, Después de la espada del que é Espíritu, a palavra de que es Deus. la palabra de Dios. Assim como nosso Senhor Jesus fez. Así como nuestro Señor Estava ali o Jesús diabo face a face com estaba ele. ahí el diablo cara Lá a no cara con él deserto. en el desierto, O Senhor Jesus se limitou y el Señor Jesús se limitó exclusivamente a usar a palavra de Deus. a usar esta palabra. Não de só de Dios. pão viverá o No homem, solamente de pan vivirá el só o hombre, Senhor teu Deus adorará. solamente al Señor tu Dios adorarás. Então, a espada Entonces, do Espírito la espada del é Espíritu a palavra de Deus. es la palabra E assim de tudo Dios. mais é descrito. Y así todo más tiene ahí. E lá no siendo verso 18, descrito. Y en el versículo 18 É dito assim: se dice así: orando em todo tempo orando todo tiempo no Espírito. en el E Espíritu. para isso vigiando, Y para eso vigilando com súplicas, con súplicas por todos os santos. por todos los santos. Que ministério maravilhoso é esse? Qué ministerio maravilloso. Ministério de oração. Ministerio de oración. Nós temos valorizado muito pouco isso. Tenemos valorado muy poco esto. Nós nos preocupamos muito com a vida Nos pública. preocupamos mucho con la vida pública, Você sabe que um iceberg, pero un iceberg, ele tem 1/7 da sua Ele tem- massa un séptimo de su masa, de su totalidad, acima da superfície da água. arriba de la superficie del agua. Só 1/7. Solamente una séptima parte. Os outros 6/7 Los otros 6 séptimos estão escondidos, están escondidos abaixo da linha de fundo. abajo de la línea de fondo. Assim deveria ser a nossa vida com Y o así Senhor. debería ser nuestra vida con el E a Señor nossa vida pública. y nuestra vida pública. Por que nós somos tão fracos? ¿Y por qué somos tan débiles? Porque nós somos um iceberg Porque invertido. somos un iceberg al revés. Abaixo da linha, Abajo de la línea, nós só temos 1/7. solo un pedacito. Mas o que aparece para os outros, Pero lo que aparece para las Son otras 6 personas, séptimos. 6 nós séptimos. falamos demais. Hablamos Nós demasiado. estamos envolvidos com Estamos tudo. involucrados con Somos todo. muito ativos. Somos muy activos, Da linha de fundo, de superfície pero para de cima. superficie hacia arriba. Mas da superfície para baixo, Pero de superficie hacia abajo, não há quase nada. casi no hay nada. Eu queria terminar citando um versículo. Yo quería terminar citando un versículo. Abra, por favor, Oséias 14:5. Abran Oseas 14:5. Veja que versículo interessante. Vean qué versículo interesante. Oséias 14, Oseas 5. 14:5. O Senhor fala assim para Israel: Y el Señor va a decir así a Israel: Eu serei para Israel como orvalho. yo voy a hacer a Israel como rocío. Nós sabemos que o orvalho é a fonte de tudo. Sabemos que el rocío es la fuente de Sem todo. ele não há vida, Sin él no hay vida, não há crescimento. no hay crecimiento. Então quem é o orvalho? Entonces, ¿quién es el Deus. rocío? Dios. Espiritualmente ele é o nosso orvalho, Espiritualmente es nuestro a rocío, fonte da nossa vida. fuente de nuestra vida. Então ele é para Israel o orvalho. Él va a ser para Israel como un rocío. 6:14. Sim. Oséias 14:5. Oseas 14, Oséias 14, 14, versículo 5. 5. Pode ler nessa versão. Bueno, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano.
Que versículo, irmão. Qué versículo. Os botânicos podem procurar a vida inteira. Los botánicos pueden buscar la vida Nunca toda. vão encontrar essa planta. Nunca van a encontrar esta planta. Ela não existe na Porque botânica. ela não existe en la vida vegetal botánica. É uma planta muito estranha. Es una planta muy rara. Por quê? ¿Por qué? Da terra para cima, De la tierra hacia arriba, lírio. un lirio. Da terra para baixo, De la tierra hacia abajo, cedro. un cedrón. ¿Cedrón? Cedro. 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 Un cedro. O cedro tem raízes El cedro tiene raíces. que alcançam 100 a 120 metros de profundidade. Hasta de 100 a 120 metros de profundidad. Ninguém pode arrancar cedro. Nadie puede arrancar un cedro. Nenhuma tempestade. Ninguna tempestad. Nada. Nada. Esse é o cedro. Ese es el Raiz cedro. tão profunda, Una raíz tan profunda. mas ninguém vê Pero nadie ve. abaixo da superfície. Porque está bajo. Agora, la da superficie. terra para cima, Pero de la tierra hacia arriba, lírio. un lirio. Por quê? ¿Por qué? Toda carne é como a erva, Porque toda carne es como e hierba. toda sua glória Toda su gloria como a flor da como la erva. flor de la hierba. Seca-se a erva, Sécase la hierba, cai a sua flor. cae su flor. Mas a palavra do Pero la Senhor palabra del Señor permanece eternamente. permanece eternamente. Então, como é a nossa vida cristã? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Como deveria ser? Como debería de ser. Da terra para baixo, De la tierra hacia abajo. onde ninguém vê, A donde nadie ninguém ve. vê Nadie grossas raízes do cedro, ve. Gruesas raíces de cedro. que vai buscar água Que va a tão buscar longe. agua lejos. Pode vir a seca, Puede venir la Pode vir sequía, o que for. Puede venir lo que o sea. cedro é o cedro. El cedro es cedro. Suas raízes estão tão Sus profundas. raíces son tan profundas. Agora, da terra para Pero cima, de la tierra hacia arriba. uma simples vida humana. Lirio sencillo, una Somos vida homens humana. e mulheres. Hombres y mujeres. Simples, Sencillos. normais, cidadãos, Ciudadanos, pais, padres, filhos, hijos, esposas, esposos, mães. madres. Uma vida despretensiosa. Una vida despretensiosa. Mas há segredo. Pero hay un secreto. As grossas raízes do Las cedro. gruesas raíces del cedro. Assim deveria ser nossa vida Así cristã. debería de ser nuestra vida. Então, irmãos, Hermanos, para que sejamos revestidos com a armadura de Deus, para que seamos revestidos con esta armadura de Dios, acima de tudo, más allá de todo, precisamos viver essa vida oculta necesitamos de vivir esta vida oculta com Cristo, con Cristo, em Deus. en Dios. Vida oculta. Vida oculta. Como nós falamos anteriormente. Como hablamos Se anteriormente. nós vamos fazer algo, Si vamos a hacer algo, se nós vamos falar si vamos a algo, hablar algo, que isso seja que claramente esto sea claramente fruto fruto da revelação de la interior, revelación interior, de uma de relação una com o Senhor relación Jesus. con el Señor Jesús. Se não for, Si no fuera así, não façamos, no hagamos, não nos envolvamos no nos e involucremos não falemos. y no hablemos. Assim deveria ser a nossa vida. Así debería de ser nuestra vida. Que o Senhor nos ajude. Y que el Señor nos Que o Senhor ayude. continue nos falando Que ao el Señor coração. nos siga hablando al corazón. Sou muito grato aos irmãos, Gracias a los hermanos, grato ao Senhor, gratos al Señor, aos irmãos que lideram esse encontro a los hermanos especialmente, que deram irmão esse Jorge, irmão Santiago, hermano Jorge por Santiago, mais esse tempo que tivemos por juntos, todo ese tiempo que tuvimos E nossa juntos. expectativa Y nuestra é que a expectativa palavra do Senhor es que la palabra del dê Señor fruto nos nossos corações. frutifique en nuestros corazones. Deus abençoe os irmãos. Que Dios les bendiga. Amém. Amén.